Vamos às dicas? A primeira dica: faça um diário alimentar. Embora a maioria das pessoas resista em fazer um diário alimentar, o diário é um dos principais requisitos para você se livrar da compulsão alimentar, aprender a comer de forma saudável e, principalmente, a tomar o controle sobre a sua alimentação. Por que isso? Porque o diário ele vai estar te ajudando a tu identificar o que você come, quanto você come, quais são os horários que você mais sente fome e tem tendência a ter compulsão alimentar, e até mesmo você pode estar anotando quais são os sentimentos que você teve naquele dia. Outra coisa que você pode estar fazendo também é tirar uma foto do seu prato. Assim você vai estar mais preparado até mesmo para a segunda dica. A segunda dica é: observe quais os alimentos que te geram compulsão alimentar. Então, de posse do diário, você vai ler sozinho ou acompanhado de uma nutricionista e você vai identificar quais são os alimentos que geram o gatilho para a compulsão alimentar. E assim você deve evitar de ter esses alimentos. Por quê? Porque o alimento, assim como as drogas, elas são um vício e você ainda não tem o controle sobre esse alimento. Então, se você não tiver esses alimentos que geram compulsão em casa, vai ser muito mais difícil de você cair na tentação. Só para você entender, por exemplo, um fumante, quando ele toma café preto, ele sente muito mais vontade de fumar. Da mesma forma, quando ele quer parar de fumar, ele no início não pode estar ingerindo esse café preto, porque isso vai dar vontade dele de fumar. Os alimentos que te geram compulsão fazem a mesma coisa. Terceira dica: pensar qual é o motivo que te gera a compulsão alimentar. Para isso, o diário também ele pode estar te fornecendo algumas pistas, sendo que um dos principais motivos que geralmente as pessoas sentem compulsão alimentar é ou por causa do estresse, ansiedade, frustrações, tristeza. Mas existe um outro motivo que pode estar por trás disso, que é a forma como você foi criado. Como assim? A forma que você foi criado pode ser o fator desencadeante da sua compulsão. Por exemplo, desde a sua infância, tudo era relacionado com a comida. Quer seja os momentos de confraternização em família, só podiam ser em volta de uma mesa. Quer seja para recompensar por algo, tudo era em função da comida. E isso na sua cabeça leva essas situações à tua necessidade de comer. Então, para que você possa ir se livrando da compulsão alimentar, você tem que ir aos poucos substituindo essas situações que estão relacionadas à comida por outras atividades, porque na verdade isso foi te gerando uma cabeça de gordinho. A quarta sugestão é que você deve ir diminuindo o volume das suas refeições e aumentando a frequência das mesmas. O diário ele vai te ajudar a identificar quais são os momentos em que tu mais come e qual é o volume que tu come. A foto também ela vai te ajudar bastante nisso. Então, para que tu possa, principalmente nesses horários onde tu mais belisca, é fundamental que tu coloque pequenas refeições de forma mais próximas uma da outra, porque em vez de tu ficar beliscando, tu vai ter um horário certo para comer. A quinta sugestão é que você tenha alimentos saudáveis em casa, porque assim você vai estar trocando aqueles alimentos que te geram compulsão por alimentos mais saudáveis e que vão te dar mais saciedade. Porque quando a gente ingere geralmente alimentos com muito carboidrato simples, tais como bolos, biscoitos, pães, esses alimentos eles logo te dão fome. Por quê? Porque o amido ele começa a digestão na boca. Na boca, na saliva, a gente tem uma enzima chamada amilase, que ela já começa a digerir esses alimentos. Então, por isso que você
também tem um efeito rebote, porque esses alimentos, eles também têm um alto índice glicêmico, eles te dão energia rápida, logo você tem fome também mais rápida. Então, para resolver isso, você precisa estar comendo alimentos mais à base de proteínas, fibras e gorduras saudáveis, porque esses eles demoram muito mais para serem digeridos. A sexta sugestão é: faça uma reeducação alimentar. Embora existam muitas dietas que dão resultado, para as pessoas que têm crises de compulsão alimentar, o método mais eficiente é a reeducação alimentar. Por quê? Porque a reeducação alimentar, ela vai estar te ensinando a tu comer de forma certa e nos horários certos. Além disso, ela vai estar te fornecendo todos os macronutrientes, ou seja, as proteínas, carboidratos e gorduras, e também os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Estes vão estar ajudando a acelerar o teu metabolismo, que o teu metabolismo funcione de forma correta, e também vai estar te ajudando a prevenir doenças. Também a reeducação alimentar, ela é fundamental para ir emagrecendo a tua cabeça, para que tu possa começar a não pensar tanto como uma cabecinha de gordo, mas sim com uma cabeça um pouco mais magra. E essa é a parte mais difícil. Sétima dica é: faça uma atividade física. Por que a atividade física ela é tão importante? Geralmente, quando nós comemos, nós estamos procurando uma sensação de bem-estar. E isso é fornecido através da liberação de serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. Mas quando nós fazemos uma atividade física, além de nós estarmos gastando calorias, nós também vamos estar liberando hormônios que também vão estar nos dando essa sensação de bem-estar, que é a própria serotonina, a adrenalina e a endorfina. Mas você tem que achar qual é o exercício que te dá prazer e que tu vai conseguir realmente persistir em fazer esse exercício. Por exemplo, nós aqui do canal, nós até estamos sugerindo a corrida ou a caminhada, algo assim. Mas você tem que achar qual o exercício que realmente vai te dar plena satisfação. Não adianta você fazer um exercício porque os outros disseram que você deve fazer. E a última dica é: faça coisas que te dão prazer. Por quê? Porque aí você vai estar substituindo aqueles momentos que o alimento vai ser a tua principal fonte de prazer por outras atividades. Vai no cinema com os amigos, vá numa praça tomar um chimarrão com os familiares ou com os amigos. Não precisa estar relacionando a comida com diversão, com prazer. Ache coisas que realmente te dão prazer. Isso vai te ajudar a tu diminuir o teu estresse, a tua ansiedade, a tua tristeza, que são os principais fatores que te geram a compulsão. Se você conseguir colocar em prática todas essas dicas, com certeza você vai ter uma vida muito mais feliz, mais saudável, e aos poucos você vai estar se livrando da compulsão alimentar. Então, se você quer saber sobre outros assuntos, quer dar a sua opinião a respeito deste vídeo, pegue e deixe o seu comentário aqui embaixo.